Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 182 do nosso podcast F1 a todo vapor. E hoje nós vamos analisar tudo o que aconteceu na corrida de ontem, no GP de Miami de 2023 da Fórmula 1, a quinta etapa do campeonato. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. E hoje, para estar falando comigo aí de tudo que aconteceu, né, analisando um pouquinho aí da corrida de ontem, do GP de Miami, vou trazer um convidado especial mais uma vez, o Vinícius Bernardes. Deixa eu adicionar ele aqui para a gente estar trocando essa resenha, batendo esse papo. Gremista, né? Deixa eu tá... Fala, meu amigo, tudo bem? Fala, Luiz, boa noite. Boa noite aos amantes da Fórmula 1. Mais uma vez é um prazer estar aqui, né? Cara, prazer é todo nosso aqui. Deixa eu te falar, essa camisa já é um tom provocativo para a Copa do Brasil, é? Aqui, ó. Aqui existe a mensagem subliminar, né? Aqui é a pressão subliminar. Ah, sei. Já tá fazendo uma pressão no Cruzeirense aí, por conta do confronto da Copa do Brasil aí, Cruzeiro e Grêmio mais uma vez. O rei de Copas, né? São 6 do Cruzeiro, são 5 do Grêmio. Um jogo de 11 Copas do Brasil em campo, né? Luiz, deixa eu sair entrar de novo, porque eu tô me ouvindo aqui. Tá, beleza. Tranquilo? Calma aí, pode ser meu fone. Vamos lá. Agora sim, agora não me ouço mais. Fechou. Então o problema não era você, o problema é o meu fone. E tá tudo tranquilo, meu amigo? Tudo certo, graças a Deus, depois de mais um GP, né? Agora num horário um pouco diferente do que a gente está habituado, né? Mas estamos aí, firmes e fortes para comentar um pouquinho mais sobre esse GP de Miami. Verdade, os GPs aqui da América, aqui a gente tem um horário um pouquinho diferente aí, batendo com o horário do futebol, geralmente. O Egleidson é o seguinte, ele falou para mim que talvez poderia acontecer um imprevisto aí dele não poder participar, mas se desse, ele ia aparecer na live aí ele vai trocando essa resenha com a gente, beleza? Show. Tranquilo. Então nós vamos falar, Vinícius, da corrida de ontem no circuito de Miami, com a vitória de Max Verstappen, uma vitória fantástica, na verdade, após ele ter tido problemas aí no treino classificatório, largar de nono, dobradinha da Red Bull, mais uma dobradinha da Red Bull, com Pérez em segundo, e Dom Fernando Alonso em terceiro, completando ali a cerimônia do pódio. Gostou dessa corrida, Vinícius? Luiz, depois da corrida do Azerbaijão, qualquer coisa que viesse seria melhor, né? Para mim, na minha opinião pessoal, é o pior GP do grid, do calendário, né? Para mim, Baku não precisava existir, né? E depois de Baku, a expectativa ela aumentou bastante. Mas, em contrapartida, a gente sabe, né? Que Miami não entrega muita coisa, né? É o GP mais novo do calendário, né? Desde 2022 que Miami está no calendário, mas desde então a gente viu que não houve corridas emocionantes, né, em Miami. É verdade. E sua nota para a corrida de ontem? Cara, eu acho que o ingrediente ali, o emocionante mesmo, foi a questão do Max, né? Então vamos dar um 6,5 aí para essa corrida aí. Excelente. A minha nota é a mesma, 6,5. Vou fazer algumas considerações, que é o seguinte. Baku foi muito ruim. Então, você realmente falou, qualquer corrida a gente já esperaria um pouco mais. Mas, se a gente não gosta do circuito de Baku, de Miami também, não é lá grandes coisas. É muito mais por conta do espetáculo em si, do que propriamente a pista, o circuito. Pois é. Isso é curioso, Luiz, porque é o famoso hype, né? Todo mundo esperava tanto de Miami, teve aquele hype, toda aquela expectativa, e chegou na hora, Miami não entregou nada em questão de velocidade, circuito, né, de disputas, né? Entregou sim, e isso a gente vai discutir mais para frente, né? É a questão do espetáculo, do show, como tu citaste, né?
mas em questão de velocidade não entregou nada, né? Embora as expectativas tivessem sido altíssimas quanto a Miami, né? Nem neste ano e nem no ano passado, que foi o ano de estreia. Tanto é que a gente tem aqui um dado interessante, Vinícius, não sei se você chegou a verificar, que é o seguinte: o que foi se colocado de ingressos, seja no ano passado, seja para esse final de semana, não atingiu a capacidade máxima. Eles não atingiram a capacidade máxima de ingressos para o GP de Miami, embora esse ano tenha um pouco mais de público do que o ano passado. Não atingiram. E eu acho que essa questão do espetáculo e de não ter trazido os números que eles esperavam, principalmente a Liberty, em razão de retorno financeiro, não sei se você chegou a olhar também, já estão estudando a possibilidade de colocar o GP noturno de Miami. E eu acho que é muito por conta disso. É o business, né? Exatamente, porque enquanto negócio, foi muito bom para a Fórmula 1, para a Liberty, né, em questão financeira. Mas em questão de velocidade, de disputas, de corridas de Fórmula 1, que é o que a gente está tratando aqui, são de corridas de Fórmula 1, não espetáculo em si, né? Embora a Liberty tenha inserido muito fortemente essa questão do espetáculo junto das corridas. Então, eu acho que essa questão de Miami passar para a noite é muito mais para ter um apelo maior do público, né? Do que propriamente para incentivar alguma novidade para os pilotos em si, né? Com certeza. E você falando aí dessa mistura da corrida com espetáculo, eu vi declarações assim muito, muito, muito pesadas dos pilotos em relação àquele primeiro momento da largada ali, pré-largada, não ter sido feito aquela concentração dos pilotos dentro do carro e as últimas palavras com o engenheiro para início de corrida, mas sim como se fosse um desfile de moda para cada piloto estar entrando ali e sendo aplaudido pelo público. E a maioria dos pilotos não gostaram disso. É uma questão aí que prioriza mais o espetáculo do que a corrida, Vinícius? O que você acha? Sem dúvida. Miami, desde o ano passado, né, foi a inauguração, o que a gente mais viu foi shows do que propriamente Fórmula 1 em si, né? E isso é muito característico dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos promovem muito o show junto com o espetáculo, né? Vídeo que é o Super Bowl, né? Que é a final do futebol americano, né? Então, até aquela apresentação dos pilotos ali foi muito baseado nessa questão do próprio Super Bowl, né? De anunciar cada jogador, no caso, cada piloto, né? E a grande maioria dos pilotos não gostaram, né? Até para não dizer que todos, por unanimidade, né? No fato de não gostar, o Lewis Hamilton gostou, né? Curiosamente, ele gostou, ele até deu uma declaração dizendo que a Fórmula 1 precisa evoluir e que os pilotos também precisam evoluir quanto à questão do negócio, do business, né? E da importância que cada piloto tem. Então ficou meio enquanto business, enquanto show, ok, mas enquanto Fórmula 1 ficou muito a desejar, né? Mas se a gente pensar que é um esporte que você sempre está no limite e a 300 quilômetros por hora, eu acho que talvez essa questão de concentração pré-GP seja mais importante mesmo do que propriamente o espetáculo. Nós que somos um pouquinho saudosistas e cenistas, a gente sabe que o Senna tinha, antes daquela corrida, ele tinha uma concentração tamanha que ele não conversava com ninguém. Podia chegar quem for, podia chegar a mãe dele que ele não conversava ali. Era ele, o carro, ele até dá declaração disso, o Senna. Então eu acho que é um momento de concentração muito grande para um esporte que você vai sempre no limite, né? Então, realmente, a maioria dos pilotos, aí, tirando o Lewis Hamilton, não gostaram dessa apresentação. O Fernando Alonso e o Max Verstappen deram praticamente a mesma declaração, né? No sentido que vai ao encontro do que tu disseste, né? Que esses últimos momentos é um momento de que eles gostam de falar com o engenheiro e não com o público. Tem outros momentos de conversar com o público e tal, mas naquele momento é o momento dele conversar com o engenheiro dele, né? De fazer o ajuste fino, como disse o Max Verstappen, entre ele e o engenheiro, né? Então, quando tem essa questão de show, os Estados Unidos é muito, muito forte isso, né? Isso atrapalha, sem dúvida nenhuma, a concentração dos pilotos, né? E eles já têm aquela volta, geralmente em carros clássicos, antes
da largada justamente para acenar para o público, para ter esse contato com o público. Então não precisava de mais um desfile de apresentação de cada piloto, né, e de cada equipe. Assim como foi aqueles carrinhos, né, aqueles jipes, né, carrinho de golfe, totalmente desnecessário, né? Então, só que é isso, é o espetáculo em si, né? Mas aí, em relação à nota da corrida que a gente estava falando lá, que eu também compactuei aí do 6,5, se não fosse a atuação do Verstappen para salvar a corrida, provavelmente seria uma nota 5 aí para baixo, né, Vinícius? Sim. O Verstappen salvou a corrida, né? 5 seria uma nota, olha, até muito otimista para Miami, se não fosse a atuação do Max, né? Porque realmente foi uma corrida, no mais, foi bem morna, assim, né? Até o próprio Q3 ali foi um pouco mais movimentado até onde o Leclerc deixou, né? Do que propriamente a corrida, né? Com certeza, e nós vamos estar comentando aí mais a fundo das questões da corrida, mas só para registrar aí essa questão do espetáculo que a gente está comentando. Nós tivemos aí Roger Federer, Tom Cruise, Shakira, will.i.am, Serena Williams, Vin Diesel, um monte de celebridades. Ludacris, que também participa do Velozes e Furiosos, sim, né? Serena e Venus Williams, né? As irmãs Williams. Então, e até curioso, o Luiz, porque enquanto espetáculo, acho que a Fórmula 1 e a Liberty, então, podem dar mais visibilidade a ex-pilotos de Fórmula 1. Afinal, estamos falando de Fórmula 1, né? E tem um episódio muito curioso que o Federer ali e o Del Potro também, que estava na Fórmula 1, no GP de Miami, eles não... Olha, nada mais, nada menos do que Sir Jack Stewart estava passando por eles e eles nem sabiam quem era. Eles nem sabiam quem era. Então, tipo assim, fica constrangedor, assim, sabe? São pessoas que nem sabem o que é Fórmula 1, mas estão lá pelo business, pelo show, pelo entretenimento, sabe? São convidados. Eles não estão lá por vontade própria, né? A gente sabe que eles estão lá convidados, né? O Tom Cruise não. O Tom Cruise é um cara que gosta de Fórmula 1. A gente já viu ele em outros circuitos, né? Ele gosta de acompanhar a Fórmula 1, mas virou um show, né, Luiz? Miami, Estados Unidos, é muito isso. Vídeo o Brad Pitt, né? O Brad Pitt fez a gravação do filme dele. E aí que outra questão que você está falando aí de priorizar mais ex-pilotos ou personagens propriamente da Fórmula 1 ao invés de celebridades em geral, teve até um cutucão, né, do Colton Herta, piloto, não sei se você chegou a ver, sim, que o Colton Herta falou, olha, o Brad Pitt pilotando um carro de Fórmula 2 para o seu filme, tirou superlicença primeiro do que eu. Então, assim, ele já cutucou justamente nesse sentido de que priorizam-se mais o espetáculo, show business, do que propriamente a categoria, né? Então, parece que a Fórmula 1 vai morrendo e o espetáculo que vai crescendo. O Bottas comentou até sobre isso, né? Que está chegando num ponto insuportável para os pilotos, porque é muita coisa para eles fazerem, né? Então, tem muita coisa que a gente não vê, né? Que a transmissão aqui do Brasil não mostra para a gente, mas tu falaste muito bem. Tem desfile de carros antigos, tem desfile de carros clássicos, em determinados GPs, né? Como Silverstone, a gente vê muito os carros de Fórmula 1 antigos, sabe? Quando tem algum dono, algum proprietário de um Fórmula 1 antigo que quer levar até o circuito. O próprio Sebastian Vettel é dono da Williams, do Nigel Mansell, né? Então a gente vê... E um monte de outros carros. O Vettel tem a coleção particular dele, né? Então já tem o final de semana totalmente movimentado. Tem conferência de imprensa, tem a parte que eles atendem, certa parte dos fãs, né? Então, assim, fica muito movimentado o final de semana para os pilotos. Tem que ter essa interação? Tem, mas também tem que ter um limite para isso. Né? Com certeza. E a gente não vê, geralmente, porque o que acontece? Isso é muito disponibilizado no F1 TV, para quem tem a assinatura, obviamente, e também a Sky Sports, que é que transmite oficialmente a Fórmula 1, que tem um canal destinado para isso e pode mostrar mais dessa questão do pré-GP. Mas lembrando que o Brasil é o único país que tem a Fórmula 1 de maneira gratuita por uma emissora de TV aberta. Então, dessa forma, a gente é um pouco privilegiado, mas a gente perde um pouco, obviamente. TV aberta ela não vai ter condições de passar o pré-GP, essas entrevistas e tal, essa cobertura mais aprofundada. Geralmente se
Ainda já passa até muito, se a gente for olhar os últimos Muito. anos de Globo, Evoluiu, você está passando né? até muito. Evoluiu Evoluiu, bastante né? com a Band. Hum. E assim, em relação ao show business, é isso. Eu queria começar comentando com você, ô Vinícius, uns dados interessantes aqui do treino classificatório do sábado, Qualify, que nós tivemos aí. Primeiro, 7 equipes diferentes no Q3, que eu já achei interessante. Sim. Tirando a Red Bull, que está absurdamente melhor que as outras, deixa um pouquinho mais equilibrada a situação. Mas vamos resumir um pouquinho o Q3 aí. O Q3, nós tivemos uma volta rápida do Sérgio Pérez, nós tivemos uma volta muito ruim do Max Verstappen, que ele depois falou que a culpa era dele, porque em situações de GPs pode acontecer bandeira vermelha e ele deveria ter feito uma volta melhor, mas ele errou na primeira volta rápida que fez no Q3. Sérgio Pérez fez uma volta apenas. E nós tivemos o Leclerc. Você conhece o Leclerc? Infelizmente, né? Infelizmente, mais uma decepção do Charles Leclerc, né? A gente já tinha comentado aqui, Luiz, em outras oportunidades, né? O quão importante é a parte psicológica, né? O mental do piloto, né? E me parece que o principal problema do Leclerc é justamente o psicológico, sabe? Ele tenta tirar do carro algo que ele não tem, e eu acho que assim, o piloto tem que ser muito consciente do que ele tem nas mãos, né? Tem alguns pilotos que conseguem extrair do carro mais do que o carro oferece. O caso do próprio Max Verstappen em 2021, né? Fernando Não Alonso tinha carro para brigar. essa temporada? Fernando Alonso também é o que ele está fazendo. O Mister Consistência, né? Ele Sim. teve P3 em todas as corridas, menos na Arábia Saudita, salvo engano, que ele foi 4º colocado, né? Então, o que acontece? Nessa ânsia de querer ser campeão, o Leclerc acaba se atrapalhando, né? Acaba, como a gente diz no ditado, né? Botando o carro na frente dos bois, né? Então, acho que ele tem que fazer uma temporada sólida. Ano passado ele foi vice-campeão, né? Mas a gente viu tudo que o Leclerc aprontou. E aquele lance de Miami de ontem me lembrou muito em Paul Ricard ano passado. Ele saiu sozinho. Ele se perdeu na curva e bateu. Então me lembrou muito. Foi muito semelhante assim, na hora, na minha cabeça, sabe? E o Leclerc, que eu estou fazendo essa brincadeira, o Leclerc, ele perdeu o controle na curva 7 e bateu na barreira de proteção, no Q3, e ele tinha feito o mesmo erro e batido no mesmo lugar no TL2. O que eu consigo ver do Leclerc hoje é o seguinte, e você até falou muito bem, eu acho que ele está numa ânsia de se provar como um campeão mundial, que ele está tentando extrair mais do que o carro pode oferecer. E quando o piloto está nesse sentido, o que acontece? Ele tem a vontade, ele tem o pé, ele quer pisar mesmo fundo. Mas o que acontece? Se você não tem um carro equilibrado, principalmente na parte aerodinâmica, realmente você vai escapulir. Você pode ter a maior velocidade de reta do mundo, você pode ter o carro mais rápido do mundo. Se você não tem a aerodinâmica para fazer as curvas e as freadas a tempo certo, a retomada de curva, você vai rodar, você vai... Então, acho que essa ânsia dele de querer se mostrar campeão mundial, equiparado ao Max Verstappen, está fazendo ele errar muito. Tanto é que ele errou no mesmo ponto 2 vezes, né, o Vinícius? E aí é um detalhe, Luiz, que a gente entrando agora um pouquinho na Ferrari, a Ferrari é a equipe dos sonhos de qualquer piloto. Todo piloto tem sonho de guiar pela Ferrari algum dia na vida, né? A Ferrari é a única equipe que tem uma torcida própria, uma legião, né, própria, que são os tifosi, né? Então, o que acontece? A Ferrari, por si só, já traz uma pressão extra. Ser piloto de Fórmula 1 já tem uma pressão. Ser piloto de Fórmula 1 na Ferrari tem um item de pressão gigantesco. E tem outro detalhe aí nessa questão de pressão, que é ser piloto da Ferrari é muito bom, é o sonho de qualquer piloto. Agora, ser segundo piloto da Ferrari, tu tens que ter um psicológico muito bom, Luiz, porque ou tu pode acabar com a tua carreira, sendo segundo piloto da Ferrari, ou tu pode ter uma visibilidade muito grande, né? Então tem que ter, eu acho que muito é isso também que passa na cabeça do Leclerc, em virtude da Ferrari não determinar qual é o seu primeiro e segundo pilotos.
Eu acho que a Ferrari, na ânsia de querer ter os dois pilotos motivados, acaba por pressionar ainda mais os dois, né? Então, ninguém quer ser segundo piloto. Ser segundo piloto da Ferrari, se tu for mal, significa acabar com a tua carreira, porque da Ferrari tu não vai para mais nenhuma outra equipe se tu fores mal. Né? Sim. Deixa eu aproveitar aqui para dar um salve aqui pro Márcio Bispo, falando que tá show de bola a live. Deixa eu dar um salve aqui, deixa eu ver um comentário aqui da senhora. Ai, meu Deus. Brocher, eu não sei se eu estou falando correto. O Leclerc é um ótimo piloto. O carro da Ferrari está muito aquém das outras equipes. Sim, eu até entendo esse comentário da senhora Brocher aí. Tomara que eu tenha acertado a pronúncia. Só que aí que tá. Se o carro está aquém, você tem que oferecer o que o carro... Você tem que dar o que o carro consegue. Se você der a mais, se você tiver com um ímpeto muito maior, é só jogar o game. A gente joga o game sem assistência para você ver. É porque eu ainda jogo com assistência. Não consigo jogar sem assistência. Ainda mais que eu sou no controle, eu não sou no volante. Joga o game da Fórmula 1 sem assistência que vocês vão ver do que eu tô falando. A gente bate na primeira curva. A gente quer acelerar demais. O carro e a gente não tem a condução ali correta para se frear na hora certa, se retomar na curva na hora certa. Mas realmente, o Leclerc é um ótimo piloto, mas eu acho que ele tem que esperar o momento certo aí, que as coisas vão acontecer, fluir naturalmente. Luiz, em relação à questão assim, a gente vê, Luiz, que as RBRs estão numa outra categoria, né? Então, não tem nada de demérito em o Leclerc fazer uma temporada consistente e chegar em terceiro lugar. Não tem demérito nenhum nisso. Porque é público e notório que as RBRs estão num outro patamar comparado com as demais equipes, entendeu? Só que o Leclerc não, ele quer disputar com uma RBR que está num outro nível. E nisso ele acaba se perdendo, entendeu? E ela até complementa aqui, ó. Sim, por isso ele não conseguiu aparecer na corrida ontem, a ansiedade dele falou mais alto. Eu concordo também com ela. E assim, agora, que você falou da Ferrari é muito interessante, eu vou fazer um comentário rapidinho aqui. A Ferrari, para muitas pessoas, e até eu acho que e para mim também, a Ferrari é maior do que a própria Fórmula 1, que é a própria categoria do esporte a motor. Fórmula 1. Eu sempre conto essa história que antes de conhecer a Fórmula 1, a pessoa conhece o bonezinho ali, vermelho, do cavalinho. Então a Ferrari ela é propriamente maior do que a Fórmula 1, então uma pressão muito grande, como você falou. E a questão de ser segundo piloto na Ferrari, se você fizer um trabalho como segundo piloto, aceitando as suas condições de segundo piloto, você pode ter uma carreira longa na Ferrari, que não vai te gerar títulos, mas o que pode te gerar de visibilidade e de patrocínios futuros e comerciais e marketing envolvido de uma maneira absurda. Vou dar um exemplo para você. O Rubens Barrichello, nosso piloto brasileiro, que ficou muito tempo na Ferrari aí, como segundo piloto do Michael Schumacher e sem demérito nenhum, que o Schumacher era fantástico. Talvez a carreira do Rubinho seja tão com tanta visibilidade, ele tenha conseguido tanta coisa na carreira por ter esses vários anos de Ferrari, talvez como se ele fosse o primeiro piloto de uma equipe mediana, uma equipe de baixo pelotão, ele talvez não conseguiria essa visibilidade. Exato. Né? É isso, Luiz. É isso que eu não consigo entender em alguns pilotos, tá? Porque, assim, a gente sabe que todo piloto, ele quer ganhar, ele quer ser campeão. Mas também os pilotos sabem, tanto quanto a gente, que, por exemplo, uma Alfa Romeo não tem chance de ser campeã. Né? Uma Alfa Romeo, ela vai estar lá no geral entre sétima, oitava equipe, sei lá, talvez numa expectativa otimista, né? Do grid. Então, o que leva um piloto, por exemplo, a estar numa equipe grande, né? Como uma RBR, uma Ferrari, uma Mercedes, e dizer assim, não, eu não quero ser segundo piloto aqui, eu quero ser primeiro piloto na Alfa Romeo, né? Vamos pegar o caso do Bottas, né? Já que a gente está falando da Alfa Romeo. Sim. Então, assim, a gente sabe a ânsia que o piloto tem de ser campeão. Todos os 20 pilotos do grid querem ser campeões, a gente sabe disso. Mas a realidade e a pergunta, né, o questionamento fica, por que os caras abrem mão de estar numa equipe grande, ser um segundo piloto, com todo o prestígio que tu falou, com o exemplo da Ferrari, né?
E ir para uma Alfa Romeo, por exemplo, né? A gente não consegue. E como o Bottas, a gente já viu outros casos também, né? E futuramente, isso pode te gerar mais fundos, inclusive, de patrocínio, de Exato. marketing. Você ficou 10 anos na Mercedes, então você tem um Isso. peso muito maior do que você ser primeiro piloto da Haas aí 10 anos, tá me entendendo? É isso. É isso. A gente não, essas decisões que a gente não consegue entender. Quem deu o famoso pulo do gato, né, foi justamente o Fernando Alonso, né? Que saiu da Sim, Alpine sim. no momento Confiou no projeto, confiou, como diz o professor. confiou. Ele tinha alguma informação aí que a gente não tinha na época, né? Tinha, Isso aí com sim, com certeza. certeza. Mas ele O Vanderlei Luxemburgo passou por lá e ele confiou no projeto deu e deu certinho. a dica. Mas então aí nós tivemos essa batida do Leclerc, faltando 1 minuto e meio, se eu não me engano, bandeira vermelha, e isso gerou a pole do Sérgio Pérez com um tempo de 1:26.841. E aí, Vinícius, um dado interessante que eu anotei aqui, fiz a questão de anotar, que é o seguinte: nós tivemos apenas uma volta rápida do Q3, que foi essa do Pérez, de 1:26.841, para você ver essa questão de conhecimento de pista, de uma pista que está mais consolidada na mente dos pilotos em simulador e tudo. Só tivemos uma volta rápida. Em tese, nós teríamos mais uma volta rápida no Q3, que eles abaixariam ainda mais o tempo. Em tese, seria isso. Inclusive, eu tinha postado na pole do Verstappen, muita gente também teria postado na pole do Verstappen, que seria um tempo até abaixo desse do Sérgio Pérez. Mas esse tempo do Sérgio Pérez, com apenas uma volta rápida, Vinícius, e quem está nos assistindo, foi 2 segundos mais rápido do que a pole do ano passado. Então, para você ver que o conhecimento de pista, a questão do asfalto também, que teve um recapeamento bem enérgico lá durante a semana do asfalto, para você ver que quando o piloto tem mais conhecimento da pista, ou seja, além de ter corrido no ano passado, ainda treinou muito em simulador, abaixaram 2 segundos de diferença da pole do ano passado, que nem era, que a pole foi do Leclerc, inclusive, foi uma pole de Ferrari. Ou seja, a Red Bull abaixou ainda mais que 2 segundos do seu tempo do ano passado, e sem a última volta rápida do Q3. Então, a pista de Miami ainda é uma incógnita para os pilotos, né, Vinícius? Sim, muitos. Tu falaste a questão do recapeamento, né? Isso foi muito importante porque também foi muito criticado ano passado, né? O estado da pista, que é um circuito misto, a gente pode dizer que é um circuito misto, né? Porque tem partes de alta velocidade, tem partes de baixa, né? Então, essa questão do recapeamento foi muito importante, né? À medida que os carros iam correndo e a pista ia ficando emborrachada, a gente via que os tempos iam melhorando, né? Só que de sábado para domingo aconteceu uma chuva e aí o asfalto ficou zero de novo, né? Então, sem total... Tanto que a gente viu muitos pilotos reclamando no início da corrida, né? Que estavam sem gripe, né? Sem aderência, né? Os pilotos reclamaram muito de estar sem gripe, por essa questão que você acabou de mencionar, Vinícius. E por isso que gerou um excesso aí de desgaste dos pneus médios, que foi a maioria dos pilotos, a estratégia da maioria dos pilotos. E nisso o Verstappen já saiu muito à frente, né? Com os pneus duros que tiveram um rendimento bem melhor nesse final de semana por conta dessa chuva que você acabou de mencionar. Inclusive, era uma das anotações que eu deixei para falar aqui. E aí, a gente falado desse Qualify, olha, deixa eu pegar aqui um comentário do Egleison, a pista de Miami é basicamente um cartódromo de luxo. É verdade. De muito luxo. E falado dessa questão do Qualify, que a gente mencionou aí, inclusive dessa questão do tempo, nós tivemos até o Magnussen no P4 aí no Qualify. Na corrida nós tivemos uma largada limpa no pelotão da frente ali, logo o Verstappen já foi escalando o pelotão de pneus duros e veio mantendo um bom ritmo aí para o Sérgio Pérez. Depois que o Sérgio Pérez parou, ele conseguiu manter o ritmo, parou na volta 45, colocou os pneus médios, passou depois facilmente o Pérez. Nós vamos estar comentando isso bastante a partir de agora. E mais uma vitória do Max Verstappen largando de P9. Então, o resultado da corrida: P1, Max Verstappen. Segundo lugar, Sérgio Pérez, mais uma dobradinha da Red Bull. Terceiro lugar, completando o pódio, Fernando Alonso. Quarto lugar, George Russell. Quinto lugar, Carlos Sainz.
Sexto lugar, Lewis Hamilton, fazendo também uma corrida de recuperação. Sétimo lugar, Charles Leclerc. Oitavo lugar, Pierre Gasly. Nono lugar, Esteban Ocon. Décimo lugar, Kevin Magnussen. Primeira pergunta que eu te faço para ouvir sua opinião, Vinícius. Nós tivemos aí esse resuminho, depois eu vou adentrar aqui na pilotagem do Verstappen e do Pérez. Mérito do Verstappen ou demérito do Pérez? O que você acha aí dessa corrida de ontem? Eu acho que é um pouco dos dois, mas mostrou muito a diferença de pilotos entre Pérez e Verstappen, né? Eu acho que foi total mérito do Max pelo sentido de que ele, na volta 35, se eu não me engano, com pneus duros, ele fez a melhor volta, né? Enquanto o Pérez estava de pneus médios e simplesmente não conseguia baixar o tempo, né? Não é que ele baixou pouco tempo, né? Não, o Pérez não conseguia baixar o tempo, né? E um dado curioso, antes da gente entrar mais a fundo na corrida, é que o Max, desde da sexta-feira, ele fez o melhor tempo de todas as sessões de treinos, menos do TL1. Então, o TL2, TL3, Q1, Q2, o Max sempre fez o melhor tempo. E no Q2, o tempo do Q2 do Max, que foi o melhor, foi mais rápido do que o tempo no Q3 do Sérgio Pérez. Ou seja, tudo indica que ele faria a pole, né, o Verstappen. E perfeito. E essa questão é o seguinte, esse tempo dele do Q2 ser mais rápido do Q3, que foi apenas uma volta rápida lançada, como eu já disse, só a volta do Q3 já deu 2 segundos de diferença do ano passado. Então, tamanha agora... eles vão se habituando à nova pista aí. Miami é uma pista muito recente na Fórmula 1. Então nós já tivemos aí uma queda de 2 segundos, que talvez o Verstappen transformaria aí em 2,5 segundos se tivesse a última volta rápida lançada no Q3. Deixa eu pegar aqui um comentário do Egleison, do Somos F1. Na próxima eu estou de volta. Você é sempre bem-vindo, meu amigo, tá tranquilo. Pode ficar aí sossegado que a gente está aqui na resenha. Um piloto não vencia largando de P9 desde Nick Lauda em 84 em Dijon. Essa eu tinha anotado para falar depois, hein? Mas o Egleison foi bem, foi bem. A gente gosta de história, né, Luiz? Não adianta. Com certeza. O Egleison se atém aí, é muito bom. Sempre enriquece aqui os nossos debates. O Cid Oliver aí participando, falando Fala Vini, o Egleison. Então, o pessoal tá comentando com a gente. Mas, já que você falou que é um pouco dos dois, mérito do Verstappen e um pouco de demérito do Pérez, que deu para verificar bem a pilotagem de cada um ali na sua RBR, vou fazer uma pergunta reversa para você. Sérgio Pérez largando em P9, venceria a corrida? Não, nunca. Então, nas mesmas condições. Nas mesmas condições. Nas mesmas condições. Com Verstappen em P1. Exato. E... Verstappen largando em P9 e Pérez largando em P9, você pode dizer assim, ó, Verstappen vai ganhar. Pérez vai chegar em P3, P4. Então, a gente vê a diferença. E a gente vendo essa diferença, a gente já sabe que não tem como, porque eu vi vários comentários na internet, falar que o Pérez, desculpe, pode fazer alguma frente pro Verstappen. Não faz, né? Não, é que, na verdade, em tempos de internet, né, tem o lado bom e o lado ruim. Em termos de internet, qualquer coisa surfa no hype, né, do momento e vamos embora, né? Tanto que nas últimas 2 corridas a gente vê aí a torcida do Pérez no autódromo que a gente não via, né? Então nos circuitos aí, quando o Pérez passa, parece aquela cena do pica-pau descendo as cataratas, né? Boa. A gente não tinha isso, né? Com exceção do México, sim, no México, obviamente, é aquela torcida fervorosa pro Pérez, né? Mas os outros circuitos a gente nunca viu torcida pro Pérez. E agora a gente está vendo. Então, quando teve essa mínima briga entre o Max e o Pérez, chegando próximo na questão da pontuação, o pessoal, não, olha aí, tá aí o piloto para bater o Max, né? Mas não, meu. A diferença, e a grande diferença o Pérez, ele tá dando o máximo. E a gente está vendo que o Pérez, no máximo, ele faz boas corridas. Né? A gente está vendo isso. O grande diferencial é que o Max não está dando o máximo dele. Ele está, como a gente costuma dizer, em banho-maria, ele está tranquilo, ele sabe o carro que tem, ele sabe a máquina que tem nas mãos, então ele está tranquilo. Né? A gente até conversou, eu e o Egleison, sobre isso.
a partir do momento em que o Max ativar aquele modo psicopata dele, cara, o Pérez não vai ter condições de segurar, entendeu? Então, eu acho que nem vai ser preciso isso, o Luiz, porque depois da corrida que a gente viu ontem, eu acho que ficou bem claro, né? O lugar de cada um dos dois pilotos da RBR. Né? O Pérez é um excelente piloto, só que ele está guiando com uma lenda do lado. Com o Verstappen, para mim, já pode ser considerado uma lenda do automobilismo, um dos melhores pilotos aí, com certeza com uma carreira ainda curta, com, sei lá, 25 anos. Mas ele de fato, se mostrou excepcional desde quando entrou na Fórmula 1. E agora ele com um carro de ponta, ele simplesmente está desfrutando disso. Deixa eu aproveitar aqui para pegar um comentário do Cid Oliver aqui. Ó. Eu sou mercedista, vocês sabem disso, sou Lewis Hamilton há anos, mas ontem o Max foi excelente, um show de pilotagem, de fato. E vou além, se não precisasse fazer pit stop, obrigatório, ele ganharia em si mesmo, sem parar. Realmente, o Verstappen só parou na volta 45 porque precisava, é obrigatório, a troca de pneus. Porque senão, certamente, ele conseguiria terminar a corrida sem fazer o pit stop. E complementando o que o Cid disse aí muito bem, se não fosse o erro da RBR no pit do Max, o Max voltaria à frente do Sérgio Pérez, tá? Porque o pit do Pérez até porque foi o cálculo e o do Max foi 3.1. Sim, mas até o cálculo da equipe é para isso. Ele vai parar na volta 45 porque os engenheiros já estão calculando que ele volta à frente, mas realmente a parte humana também acontece e realmente o pit stop do Max foi um pouquinho além do que eles esperavam. O Cid também complementa que Lewis também fez uma boa corrida com material que tem. Já vamos comentar de Mercedes. Segura aí, Cid, só um pouquinho, que nós estamos ainda na RBR, nós vamos falar de Mercedes daqui a pouco aí do Lewis com o George Russell. Somos F1, Schumacher e Barrichello, Vettel e Weber, Hamilton e Bottas, agora Pérez e Verstappen. Quando o cara acha que chegou, o outro sobe o nível. É isso mesmo. Eu acho que essa corrida de Miami foi muito boa para os administradores da RBR. Tá? Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que a RBR ela estava então deixando os dois pilotos correrem, né? Se divertirem. Né? A partir do momento em que o Pérez achasse, né, como ele vinha achando, que tinha a possibilidade de ser campeão, aí chegaria a hora, né, Luizinho, que a equipe teria que conversar com os dois, né, e dizer assim, nenhuma equipe vai dizer assim, você não pode brigar pelo título, né, nenhuma equipe vai chegar para o piloto e dizer isso, né, mas a equipe ia ter que chegar e dizer, meus amigos, olha só, a gente não pode trazer prejuízo para a equipe, é uma corrida de pilotos, mas é uma corrida também de equipes, as equipes estão disputando o Mundial, né, de construtores, então assim, a partir do momento que houver alguma batida, que algum dos dois carros abandone, ou que os dois abandonem, né, vide Hamilton e Rosberg, né, a partir do momento que os dois abandonarem, então a gente vai começar a colocar a ordem aqui, né, e aí a gente sabe que vem uma regra de cima para baixo e não tem o que fazer. Aí ficaria aquela briga entre o Papai Pérez, né, e o Jos Verstappen, né, um de um lado e o outro do outro. Então acho que a corrida do Max foi espetacular no sentido de corrida, de estilo de pilotagem, né, de demonstração de níveis diferentes de pilotos que estão os da RBR, e também para que não houvesse essa conversa. A conversa não vai ser preciso ter, porque ficou bem nítido, né, a posição de cada um dos dois pilotos. Né. Então, você falou uma questão interessantíssima, porque se a gente pegar a ultrapassagem do Verstappen para cima do Pérez, foi uma ultrapassagem respeitosa dos dois pilotos, ali nós vimos aí o nível que eles estão de profissionalismo, de em prol da equipe. Porque aquela ultrapassagem do Verstappen na volta 48 no Pérez é uma ultrapassagem muito próxima, que eles têm que ser muito limpos, ali de fato foram. E essa questão de briga, de Rosberg e Hamilton, Senna, Prost, ali na RBR não vai funcionar. Ali está bem caracterizado que o Helmut Marko, o filhinho do Helmut Marko é o Verstappen, vide Daniel Ricciardo 2017. Foi o Daniel Ricciardo tentar começar a competir de igual para igual com o Max e jogar com as mesmas cartas, quem rodou foi o Daniel Ricciardo. Todo o investimento da RBR sempre foi para o Max, né? Então essa questão preparado para ele. O
estilo de pilotagem era dele, tanto que quando o Pérez chegou na Red Bull, ele reclamava justamente que o carro era um pouco mais traseiro, mais arredio, que é o estilo que o Max gosta de pilotar, um carro mais arredio, que sai um pouco mais de traseiro porque ele consegue controlar, e o Pérez reclamou muito disso, né? Sim. Não, mas isso todos. Pode ver que o Gasly não deu certo, o Alexander Albon não deu certo. Então, assim, o Pérez foi o que melhor saiu aí com esse carro, que é um carro preparado para o Verstappen. O Verstappen é o piloto da casa, o Helmut Marko trata como um filho. E se o Pérez quiser competir de igual para igual, e numa situação como essa, abandona os dois, porque ali estava fácil, naquela ultrapassagem ali, estava fácil para encostar um no outro ali, os dois abandonarem e menos os 48. Aí, meu Deus, tem que fazer as contas aqui: 25, 18, mais um, 45, 44 pontos, se não me engano. E os 44 pontos irem embora. Então, assim, se fosse Hamilton e Rosberg, por exemplo. Então ele sabe, o Pérez já sabe que em qualquer situação ali, eles vão priorizar o Max Verstappen. Então é besteira, é inútil ele querer agir assim como o Hamilton Rosberg, na minha opinião. E a gente viu ele bem abatido depois do GP, né? O Pérez ali, a expressão facial e corporal dele foi do cara que sentiu o golpe mesmo, né? Sentiu o golpe. E eu acho que o abatimento dele é mais por: meu Deus, esse cara ainda ganhou, tá me entendendo? Não tem lógica. Ele é o fez máximo. tudo certo, né? Hoje eu até estava pensando nisso, né? O Pérez ele não fez uma má corrida, ele fez tudo certo. Ele largou na frente, ele se manteve à frente, só que meu amigo, o companheiro dele de equipe, é nada mais, nada menos que Max Verstappen, né? Então, assim, por um lado é bom que a gente está vivenciando a história, né? Mais uma vez a gente está vendo a história se repetindo, né? A gente viu a história com Ayrton Senna, a gente viu a história com Schumacher, a gente viu a história com Hamilton, e agora a gente está vendo a história com o Max, né? A gente está vendo que são pilotos da mesma categoria, né? E você sabe o que eu percebo, Vinícius? Eu até fiz algumas anotações aqui. O Verstappen, a todo tempo, teve o controle da corrida. Vou te falar por quê. Ultrapassagem dupla de pneus duros contra dois carros de pneus médios e um com DRS aberto. E um estava com DRS aberto. Então ele já ultrapassou dois de uma vez. Passou quase todo mundo de pneus médios. Verstappen em quarto lugar na volta 9. Em segundo na volta 15. Reclamou de bolhas nos pneus e até a transmissão focou nas bolhas dos pneus na volta 20. Aí o que acontece? Ele tendo bolhas nos pneus, ele começou a manter um ritmo só apenas em relação ao Pérez. Então ele teve o controle de manter o ritmo em relação ao Pérez. Na volta 35, como você bem falou, ele consegue fazer uma volta rápida com aquele pneu cheio de bolha, porque ele precisava tirar esse tempo do Pérez para poder fazer o pit stop na 45. Na volta 45, como é obrigatório, está no regulamento, ele parou, porque se não precisasse parar, ele certamente conseguia continuar economizando pneus e mantendo o ritmo de distância para o Pérez e vencida a corrida da mesma forma. Então, na volta 45 ele para e na volta 48, numa disputa limpa, ele passa de passagem com pneus médios novos do Pérez. Então, o que eu percebo é o seguinte: em todo o tempo ele manteve o controle da corrida. Ele sabia disso. Porque na volta 20, a partir do momento na volta 20, que ele estava em segundo, e que ele viu que os pneus já tinham bolhas, ele já controlou o ritmo de corrida de uma forma que ele conseguiria administrar apenas, sem forçar muito, para parar lá na frente. Então, assim, não tem o que falar. É uma pilotagem impecável, mas uma vitória absurda do Max Verstappen. E tu bem falaste isso, eu notei isso também durante a corrida. A corrida sempre teve na palma da mão dele, né? E isso são poucos pilotos, Luiz, que conseguem administrar a corrida e tudo que envolve durante. Que o Max sabia que ele ia ganhar. Ele sabia desde o princípio o que ele tinha que fazer para ganhar. E ele seguiu rigorosamente o script que ele traçou na mente dele, sabe? Então, são poucos pilotos que conseguem fazer isso, sabe? A corrida se desenhando e ao mesmo momento tu teres traçado todo o planejamento na tua cabeça e tu só vai seguindo. Então a corrida para o Max foi um eterno checklist. Na volta 10 eu faço isso, na volta 15 eu faço isso. Então para ele foi só um checklist, entendeu? E a corrida, enquanto isso, a corrida acontecendo, né? Carros em alta velocidade tentando ultrapassar e ele naquela... Isso me lembra muito, e aí o Iglesias que está nos acompanhando também falou que lembra ele muito,
a frieza do Max lembra muito a do Schumacher, sabe? Com Schumacher era certeza. assim, ó. Schumacher, você tem que Genial. sair agora e dar a melhor volta. Pum, Schumacher saiu dos boxes, pum, melhor volta. Schumacher, você vai parar daqui a 5 voltas. Eu preciso de 5 fly laps. Preciso de 5 voltas voadoras. Schumacher ia lá e 1, 2, 3, 4, 5 voltas voadoras. Então o Max tem lembra controle, muito o Schumacher nesse sentido, né? Concordo plenamente. Então ele tinha corrida sob controle, por tudo que a gente mencionou aqui de dados, ele tinha realmente tudo sob controle, e aí veio o abatimento do Pérez, e o Pérez simplesmente, meu amigo, cara, se renda ao cara, se renda, tá me entendendo? Não tem o que fazer. Quando não tinha mais o que ele poderia fazer mais, Luiz. É que nem a gente tá falando. Não, ele fez. Não tinha, ele fez tudo o que tinha que fazer. Só que, cara, é o Max, entendeu? Contra outros pilotos. Ele foi melhor, o Pérez foi melhor do que 18 pilotos. Mas ele não consegue ser melhor do que o Max. Não adianta, entendeu? Mesmo com o carro nas mesmas condições. E olha, o detalhe, por isso que é importante a gente frisar. A RBR errou nos boxes, errou. Foi um pouco mais lenta na parada do Max do que do Pérez. O Pérez foi 2.5 o pitch dele, a parada. E o Max foi 3.1. Se fosse o contrário, Luiz, a gente estaria agora na internet, né? Teorias da conspiração diversas, né? Fizeram para prejudicar, foi armado, coitado do Pérez. E não, meu amigo, foi tudo certo. O Pérez fez tudo o que tinha para fazer. O máximo dele é esse. E isso que a gente viu hoje... E se o pitch fosse 5 segundos, ele passava o Pérez mesmo jeito. Passava. Então, tipo assim, o que a gente viu ontem foi o máximo do Pérez. E a gente viu que ele fez uma boa corrida. Mas o que a gente viu ontem também não é o máximo do Max. Ele ainda pode dar mais do que aquilo ali, entendeu? Verdade. O Sid Oliver falando que a RBR deixou a corrida rolar para mostrar justamente essa soberania do Max em relação ao Pérez. O Egleison, Alonso foi o último a parar dos que largaram de médio, e o Hamilton e Max de duro. Por coincidência, os 3 fora de Pérez. Desculpa te interromper, mas o Alonso, ele é conhecidíssimo, como o Egleison frisou muito bem aí, conhecidíssimo pelo melhor administrador de pneus do grid, né? Até melhor do que o Hamilton, ele administra os pneus do Alonso, né? E largador também, larga muito bem. Muito. Aí, o Cid, Max, Lewis e Alonso são pilotos que vivem em outra dimensão, são excepcionais, concordo plenamente. Só pegando os comentários aqui para a gente prosseguir na nossa live. O Cid, mais uma vez, e tem a diferença quando a gente compara Rosberg e Pérez. Rosberg tinha um pai campeão para aconselhar, e o Pérez não tinha ninguém, não tem talento extraordinário. Eu ainda vou além, Cid. O Rosberg soube, aquele campeonato, ele soube entrar no psicológico do Hamilton, principalmente. Muito mais do que pilotagem. Porque pilotagem, o Hamilton é 1000 vezes melhor que o Rosberg. Sim. Ele soube entrar no psicológico do Hamilton e abalou o psicológico do Hamilton, e por isso que ele venceu aquele campeonato. E eu acho que o Pérez não tem essa moral de entrar no psicológico do Verstappen, não. O Verstappen está muito à frente e está no melhor momento da carreira, está bicampeão aí, fresquinho. Carro número 1, não vai ter o mesmo cenário. Em Baku, Luiz, a última corrida, né? Em Baku, no Azerbaijão. Se o Max quisesse, meu amigo, ele tinha ultrapassado o Pérez. Mas os pneus dele estavam esquentando quando ele chegava próximo do Pérez. Sim, o próprio Verstappen falou isso, né? Que ele chegava próximo e os pneus esquentavam. Mas se o Verstappen tivesse com o modo psicopata ativado, ele tinha passado o Pérez, meu amigo. Não tenha dúvida. Só que o que acontece? O Max sabia que não tinha necessidade de forçar o carro, forçar os pneus. Quarta etapa ainda. Sabe o carro que tem nas mãos, entendeu? Então ele deixou. Só que nessa que o Max deixou, o Pérez acabou achando que, opa, tenho chance. Sendo que ele nunca teve chance, né? Esse é o detalhe. Sim. É colocar o doce na boca da criança e depois tirar, não é isso? É isso. Mais ou menos isso. Cara, é mais ou menos. Olha a analogia que eu faço, que é legal, a gente que tá aqui, você que é torcedor do Cruzeiro, eu aqui do Grêmio, é mais ou menos assim, ó, você faz um jogo top de futebol, eu e tu, a gente faz um jogo top, mete gol, dá balãozinho, faz tudo que pode fazer. E aí daqui a pouco você olha pro lado, tem o Ronaldinho Gaúcho do teu lado, meu amigo. Claro. Entendeu? Cara, vai dizer, meu amigo, o que você tá jogando é outra coisa. Futebol é isso aqui, ó. Pum, 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 pum. É mais ou menos. Entendeu? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E você curtiu o design da Red Bull? Já que a gente tá falando de Red Bull? Então, dos três finais, a Red Bull fez só para recapitular pro pessoal que nos acompanha, né? A Red Bull fez um concurso, né?
Sim. do design do carro para esse GP de Miami, então teve uma pintura toda especial, né? Houveram os 3 finalistas e, na minha humilde opinião, ganhou o mais sem graça dos designs. Acho que tinha um ali que lembrava o mar, né, de Miami, outro lembrava as palmeiras, né, de Miami. Então, os outros 2 eram muito melhores do que o que ganhou. O que ganhou foi o mais sem graça, assim, mudou muito pouco do design, do layout da RBR, né? Eu ainda, mesmo achando outros modelos mais legais, eu ainda curti, achei bacana, né, Mas era o teu preferido? Da corrida de Miami. Não era o meu preferido. Tava longe de ser o meu preferido, mas eu gostei mesmo assim, entendeu? Do layout. É bom ver diferente, assim, principalmente o carro da Red Bull, que a gente vê desde 2010, da mesma forma, praticamente. Só mudou o tamanho, né? Sim. E o Verstappen até mencionou questão de vaias, né? Eu acho que as vaias para o Verstappen foi muito por conta dessa hegemonia, né? Tá parecendo tão sem graça que acabaram que vaiaram o Verstappen lá na cerimônia do pódio. Ele até falou que é isso, que ele acha que é isso. Pode ser também a questão do público do Hamilton, essa questão de rivalidade, mas isso é sadio, isso existe, né? Isso existe. Ele fez o papel dele, ele foi lá e venceu e pegou o primeiro degrau ali do pódio, né? Vinícius, vamos passar agora falando muito de Red Bull, de Max Verstappen, de Sérgio Pérez, que de fato seria bastante mesmo. A Ferrari trouxe um pacote de atualização no assoalho, ainda tem mais dois pacotes de atualização aí para ser colocado no carro. Sentiu alguma diferença? Acha que a Ferrari já está no nível da Aston Martin? Ou já pode ser a segunda força? Ou ainda não surtiu tanto efeito? Acho que não surtiu tanto efeito. Mas aí você pode dizer assim, mas o Sainz terminou em quinto, né? Só que tem um detalhe, o Stroll decepcionou muito, né? O Stroll decepcionou muito essa corrida. A gente esperava um pouco mais do Stroll do que o que ele acabou entregando, né? Então acho que a briga pela segunda força é entre Aston Martin e Ferrari, mas acho que hoje, passadas 5 provas, né? Ainda a Aston Martin, para mim, está um degrau acima, né? E aí, então, vou te instigar aí para a gente debater, e eu quero ouvir quem estiver nos acompanhando também, coloque aí nos comentários para a gente estar mencionando, que é o seguinte. Aston Martin, de fato, é a segunda força por características do carro, ou vai muito por conta do braço do Dom Fernando Alonso? Vou te instigar, eu vou completar ainda. É o seguinte, qualify dessa corrida, Stroll 18º, eliminado no Q1, corrida 12º. Isso companheiro de equipe com o mesmo carro de Dom Fernando Alonso, que pegou um P2, se eu não me engano, no Qualify, e P3 na corrida. A Aston Martin é de fato a segunda força, ou isso é um pouco camuflado por causa do braço e da pilotagem de um dos melhores pilotos aí de todos os tempos? O que você pensa sobre isso? Então, eu acho que a Aston Martin tem um carro muito bom, né? Muito bom. E a gente viu, por isso que eu disse até que o Stroll decepcionou um pouco nessa corrida, um pouco não bastante até, porque, por exemplo, o vídeo é Austrália. A Austrália, claro, com todos os incidentes que tiveram, né? Mas, por exemplo, o Stroll foi 4º. Na Arábia Saudita, o Stroll foi 7º, né? Enquanto o Alonso ali em 4º, né? E o Alonso nos outros GPs foi terceiro lugar até agora. Então, acho que o carro da Aston Martin é bom. Só que, claro, a gente está falando de níveis de pilotos, né? Eu acho que um piloto melhor do que o Stroll, e não precisa garimpar muito, né, para achar no grid da Fórmula 1, um piloto melhor que o Stroll faria mais com esse carro, né? Então, eu acho que o carro pode mais do que o Stroll está apresentando. E a gente está vendo através do Fernando Alonso, né? Talvez um piloto melhor do que o Stroll não faria o que o Alonso está fazendo, mas eu creio que andaria próximo disso, né? Realmente tem isso também. E talvez, eu acho que talvez essa questão do Stroll pode ser essa pista nova, né? Ele já não é um piloto experiente, ainda pega essa pista nova com muito pouco tempo de simulador. Eu sei que todos os pilotos são em iguais condições, porque são apenas 2 GPs, mas 2 GPs para um piloto experiente é uma coisa, 2 GPs para o Stroll pode ser outra coisa. Porque se tu olhares ali na Arábia Saudita, foi o GP que o Stroll abandonou, né? Acabou abandonando.
Se tu olhares os outros GPs, com exceção desse de Miami agora, que o Stroll acabou em 12º, salvo engano, o Stroll sempre teve ali sexto, sétimo, na Austrália ele foi quarto, enquanto o Alonso foi terceiro, né? Circuito Então antigo. o Stroll sempre... Isso. Então, assim... Bahrein, circuito antigo. Então, assim, acho que o carro da Aston Martin é bom, mas o Alonso está tirando da Aston acima do que o carro pode oferecer, né? A gente até falou sobre isso anteriormente, né? De pilotos que tiram mais do que o carro oferece. O Alonso está tirando, sim, mais do que o carro oferece, né? Sem bater. Sem bater, tem mais isso. Porque o Leclerc é diferente. Aí o Egleison falou que Ferrari trouxe um pacote de desatualização. E mencionou aqui sobre a Aston Martin que o Alonso já mostrou entre 2010 e 2013 o que pode fazer com um carro limitado. Eu acho as melhores temporadas do Alonso, melhor do que as do Tito, de 2005, 2006, na verdade, que ele faz naquela Ferrari. E falar daí da Aston Martin um pouquinho, da Ferrari também. Mercedes aí, o Hamilton teve uma corrida boa, né, Vinícius? De 13º para sexto, foi eliminado no Q2, chegou a ter um murmurinho ali, pô, o Hamilton eliminado no Q2 com o carro da Mercedes, mas conseguiu aí um sexto lugar satisfatório e já prevê atualizações do carro para Imola. O que você espera aí da Mercedes para esse restante de temporada? A gente já tinha conversado, Luiz, o Egleison estava junto, é tradicional da Mercedes vir bem, começar mal e melhorar ao longo do ano. Né? A gente já viu isso em diversas outras oportunidades, né? E acredito eu que esse pacote de atualizações em Imola vai melhorar, sim, a Mercedes. Não vai, de forma alguma, fazer com que a Mercedes seja candidata ao título, mas acho que ela pode brigar, sim, entrar nessa briga com Ferrari ali e Aston Martin um pouquinho mais acima. Então, a Mercedes ela tende a melhorar. Né? Essa coisa de que o carro é uma porcaria, o carro é um lixo, como o Toto Wolff mesmo falou, né? Então, assim, não vou muito nessa onda, tá? Sei que eles estão trabalhando para melhorar o carro. A gente está vendo o que o próprio Hamilton e o Russell estão conseguindo tirar dessa Mercedes do jeito que está. Então, com atualizações, acho sim que a Mercedes pode melhorar e ter posições melhores no próprio grid, né? Eu acho que a Mercedes aí tem tudo para competir com a Aston Martin. Se a gente for olhar na parte fria da coisa, a Aston Martin é motor Mercedes, né? E você sempre cede para outra equipe a sua segunda linha. Você não vai oferecer o que você tem de melhor. Ninguém né? E o que acontece? Se a gente fosse olhar na letra fria ali da coisa, a Mercedes teria que ser superior à Aston Martin, né? Sim. E, então eu acho que a Mercedes vem nessas atualizações para tentar ir competir com a Aston Martin. Essa é o maior vexame, a gente pode dizer assim, da Mercedes, em ela não sendo vice-campeã esse ano, né? Porque ela deixou de ser uma equipe protagonista em 2021 para se tornar uma coadjuvante em 2023. Então ela perde força, perde investimento com isso, porque a gente sabe que os patrocinadores não querem que a marca deles esteja colada a uma equipe que não é vencedora, a gente sabe disso, né? Então o aporte financeiro maior vai para as equipes que estão na frente, né? Ninguém quer ver a sua marca atrelada a um carro que está lá atrás, né? Ou, por exemplo, pegando pelo outro lado, né? A outra ótica da corrida de ontem. O Hamilton, ele teve 2 batalhas ontem. A primeira foi contra o Albon, que ele não conseguia passar o Albon de jeito nenhum. E a segunda foi contra o Magnussen, né? Então a gente está falando de uma Williams e de uma Haas, né? Então, poxa vida, fica feio isso para a imagem da Mercedes, né? Então, por isso que eu acho que a Mercedes vem com tudo para disputar esse Mundial de Construtores de segundo lugar, né? Que o primeiro a gente sabe que é da RBR. Então, seria uma posição heróica, assim, né? Honrosa, né? Para a Mercedes, né? O Egleison, inclusive, mencionou que o Toto já deixou claro que não tem milagre, mas a expectativa é brigar pelo P2 do Campeonato de Construtores. Ainda mais a Aston Martin sendo um motor Mercedes. Eu acho que isso gera uma pressão ainda maior dentro da equipe para conseguir esse P2 de construtores. Agora nós vamos falar da equipe do Egleison. O Egleison torce, é um verdadeiro torcedor da McLaren. Esse vou só mencionar os números.
Mais do que o cruzeirense, com certeza, e que o gremista também. Ó, a McLaren é o seguinte, Norris, Qualify, treino classificatório, Norris 16º, Oscar Piastri 19º. Na corrida, Norris 17º e Piastri 19º. É os consistência aí do Piastri, né? 19º no Qualify, 19º na corrida. Cara, a McLaren, dá para esperar nada para essa temporada, né? Não, e o pior, né? Cara, a equipe já tá ruim. Aí tu vai largar de pneu macio, meu amigo. Aí, Tá de pneu vermelho, brincadeira, né? não, né? Aí tem que dar um troféu pro estrategista que faz isso, né? Pô, o seu carro já tá ruim, você tá vendo. Não tem tempo para chegar próximo dos caras. Aí você vai chegar com um pneu que ninguém usou, uma estratégia que ninguém usou, né? Largar de pneu macio. Aí a McLaren vai lá e, não, nós somos os inteligentes, vamos largar de pneu macio. Então, tipo assim, já começou mal, né? Então a estratégia já foi, o Q3 foi decepcionante o grid, e aí a McLaren vai lá, a equipe de estrategistas ajuda fazendo uma estratégia dessas, né? Acho que não tem que esperar nada da McLaren para essa temporada, né? Infelizmente, né? A gente até apostava muito nesse início agora no Piastri, né? Mas eu apostei muito. Eu achava que o Piastri ia se dar bem, assim como a minha aposta maior era no De Vries, né? Então, a gente pode dizer que eu tô tão decepcionado quanto tu, né? Nesse quesito. Tu que está de AlphaTauri aí, né? O De Vries, para mim, decepcionou muito. E eu estava pensando sobre isso hoje também, Luiz. O De Vries, ele tá atrapalhando a carreira dele, mas, mais do que isso, ele tá atrapalhando o planejamento da RBR. Porque o De Vries foi colocado ali, um piloto, salvo engano, ele tem 29 anos, vai fazer 30 esse ano. O piloto já a gente pode dizer, experiente pela idade, né? Não por correr em Fórmula 1, que é o ano de estreia dele, esse, né? Mas a RBR tinha o planejamento de colocar o De Vries em 2025 ao lado do Max, né? Porque o contrato do Pérez se encerra em 2024, né? Em dezembro de 2024. Então a RBR tinha esse planejamento. Só que o De Vries está indo tão mal, que já se fala aqueles burburinhos, né? De corredor da Fórmula 1, que o Tsunoda pode conseguir esse lugar. Então, ou seja, Tsunoda, com toda a inconstância, com toda a loucura do Tsunoda, ele está à frente do De Vries, né? Eu decepcionei mesmo com o Piastri e o De Vries, eu esperava muito mais deles. Nós não tivemos abandonos nessa corrida, milagre. Punições, o Carlos Sainz, 5 segundos de excesso de velocidade no pit lane, o Carlos Sainz estava meio loucão na transmissão lá, eu não entendi que ele estava querendo acelerar demais ali naquele lugar. Piloto do dia, Max Verstappen, acho que sem dúvida, né? Isso aí não tem contestação, né? Acho que depois da corrida de ontem não tem o que falar, né? O piloto do dia realmente foi ele, né? Que também fez a volta mais rápida da corrida, 1:29.708. Vou passar rapidinho aqui a classificação de pilotos, os 10 primeiros e depois de construtores. Rapidinho, Vinícius. Classificação de pilotos, Max Verstappen mais líder do que nunca, 119 pontos. Segundo lugar, Sérgio Pérez, 105 pontos. Embora tenha aí pouca diferença de pontuação, mas a gente já viu aí que esse campeonato tende a ser do Max Verstappen e o Pérez vai ser brigar ali pelo segundo lugar. E deve até ganhar pela diferença aqui, ó. Terceiro lugar, Fernando Alonso, 75. Lewis Hamilton em quarto, 56. Quinto lugar, Carlos Sainz, 44 pontos. Sexto lugar, George Russell, 40 pontos. Sétimo lugar, Charles Leclerc, 34 pontos. Oitavo lugar, Lance Stroll, 27 pontos. Nono lugar, Lando Norris, 10 pontos. Impressionante aí o Norris com essa McLaren ainda está em nono lugar. E Pierre Gasly, 8 pontos em 10º lugar. Aqui chama a atenção, o Carlos Sainz está 10 pontos à frente do Charles Leclerc. E o Hamilton, que vinha perdendo aí do Russell, está 16 pontos do Russell aí de diferença. Essas duas questões dá para chamar a atenção. E o Alonso com 75 pontos em terceiro. E o Lance Stroll apenas em oitavo com 27 pontos. Então você vê a diferença nítida aí dos resultados do Alonso em relação ao Lance Stroll. Classificação dos construtores, Red Bull, líder, quase campeã, pode assim dizer, 224 pontos.
Aston Martin Mais segundo, que o 102. dobro do segundo colocado, né? Pontuação. Mais que o dobro da Aston Martin, 102 pontos. Tão complicado aí. Já pode dar o título de construtores para a Red Bull. Terceiro lugar, Mercedes, 96 pontos. Quarto lugar, a Ferrari, 78 pontos. Essa disputa eu acho que vai ser interessante, Aston, Mercedes, Ferrari. Por incrível que pareça, vem a McLaren empatada com a Alpine aí em quinto com 14 pontos. Sétimo lugar, a Haas com 8 pontos. Oitavo lugar, a Alfa Romeo, 6 pontos. Nono lugar, a Alfa Tauri com 2 pontos apenas. Décimo lugar, a Williams com apenas 1 pontinho. Pessoal, deixa eu lembrar vocês aí que estão no YouTube de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Se estiver acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante e fortalece muito o nosso projeto. Vinícius. A Alpine, até que tu citaste na questão do Mundial de Construtores, né? Sim. A Alpine que teve uma crítica forte nesse final de semana do CEO, né? E ele disse que não está resumindo, né? A Alpine não está entregando com relação ao investimento, né? Então, assim, não está valendo a pena o investimento, é isso que ele quis dizer, né? E aí, não sei se surtiu algum efeito ou não, que a gente viu ali Ocon e Gasly e Ocon em oitavo e nono já, né? Uma regularidade já nessa corrida. Então, assim, é complicado uma equipe do porte da Alpine, que tem toda a estrutura, que a gente sabe que Alpine, Renault, né? E estar numa condição dessas, né? Por exemplo, a Alpine hoje, ela está à frente só da Haas, da Alfa Romeo, da Alfa Tauri e da Williams, né? E empatada em número de pontos com a McLaren, com toda a decepção que vem sendo a McLaren, infelizmente, né, nessa temporada, né? Então, acho que teremos algumas revoluções dentro da Alpine. Com certeza, já se mostrou o resultado nesse final de semana, foi muito bom você ter lembrado disso. E a Alpine, a gente não sabe o que é o projeto da Alpine, mas se chegou ao ponto de se falar isso, está tendo muito investimento e pouco resultado. Então, teve uma cobrança dentro da equipe, surtiu o efeito para esse final de semana. Pegaram aí, P8 e P9, se eu não me engano? P8 e P9. P8 e P9, o Gasly com o Ocon. E tem uma outra questão. Tem toda uma questão de rivalidade com a Aston Martin, porque quando o Alonso sai da Alpine, o Alonso já sai confiando no projeto e a Aston Martin está entregando. E nessa questão, essa rivalidade é natural. A Alpine quer mostrar para a Aston Martin também que é uma equipe competitiva. Briga direta ali por algum lugar, quarto lugar, terceiro lugar, não sei. Então tem tudo isso. A gente não sabe qual o investimento que foi feito, mas teve essa cobrança e já surtiu o efeito. Vamos aguardar os próximos GPs aí para ver o que é a Alpine, o que nos espera aí da Alpine para essa temporada. Uma outra questão também que eu queria mencionar, Vinícius, para a gente estar assim, já pegando aí os assuntos aí do final de semana quase completos. Renovação de Adrian Newey com a Red Bull. O projetista, o mago. Até 2025 nós vamos ter aí Red Bull campeão de construtores e Verstappen de pilotos? Sem dúvida. Eu arrisco a dizer que até 2026, que é quando muda o regulamento, né? Certamente nós teremos aí Max Verstappen e Red Bull à frente, né? E quem sabe 2026 pode ser que mude alguma coisa, né? Com a mudança do regulamento, pode ser que a ordem das equipes se inverta aí, mas até 2026 a gente vai ver, sim, Max Verstappen e Red Bull liderando campeonatos de construtores e de pilotos, né? E você acha o Adrian Newey o melhor projetista da história da Fórmula 1? Sem dúvida, né? O que o Newey consegue fazer com um projeto de carro de Fórmula 1 é surreal, né? O Newey é o Max de hoje, né? Do design, né? Então deu o casamento perfeito, né? É o melhor piloto, o melhor projetista, acabou por dar o melhor carro e os melhores resultados, né? Eu também concordo em gênero, número e grau. Deixa eu falar rapidinho meus palpites aqui, Vinícius. Eu falei que seria uma pole do Max Verstappen. Errei. Eu falei que ia ser uma vitória do Verstappen. Acertei. Segundo lugar, Pérez. Acertei. Mas coloquei um terceiro lugar para o Charles Leclerc. Aí eu errei porque deu Dom Fernando Alonso. E coloquei volta mais rápido do Verstappen. Então,
acabou que eu fiz um palpite e acertei o primeiro, o segundo e a volta mais rápida. Mas assim, é porque não sabia que ia acontecer aquela questão da qualificação, né? E também, talvez se soubesse, não teria apostado no Verstappen, teria apostado no Pérez. Então acabou que deu certo. Dessa vez eu fui bem nos palpites aí, que eu faço geralmente na segunda ou na terça-feira. Então fui bem nos palpites. Próximo GP daqui 15 dias, GP da Emília-Romanha, GP de Imola. Nós faremos aqui o pré e pós-GP, já se sinta convidado aí, você sabe que você tem carta branca aí para participar das nossas lives. E o que a gente pode esperar de Imola? Imola sempre entrega bastante, né? Imola é um circuito que, para quem é fã do Senna, sempre é bastante emocionante, né? Voltar a Imola, mesmo que por televisão, né? Sempre emociona bastante, né? Então, Imola sempre tem corridas bastante disputadas, assim. Acredito que a nossa expectativa com Imola pode ser alta, sim, e Imola tem tudo para entregar uma boa corrida para a gente. Aí nós vamos ter os primeiros pacotes de atualização de fato ali das equipes, né? Ferrari deve ir com a sua segunda parte, a Mercedes deve implementar uma grande atualização, e aí a gente pode estar esperando, porque da Red Bull, acho que todo mundo vai apostar na Red Bull aí como a grande favorita, como sempre, vem sendo aí nessa temporada, mas em questão de segundo, terceiro e quarto ali, vai ser interessante essa briga de Aston, Ferrari e Mercedes para Imola, né? Sim, eu acho que principalmente nessa questão de atualizações da Mercedes, a gente já vai ver uma Mercedes melhor do que a gente viu em Miami, né? E o Hamilton, que largou em 12º e acabou por chegar em sexto, né? Mostrou que essa Mercedes tem capacidade de reação, não de brigar pelo título, mas sim de brigar pelo segundo lugar no Mundial de Construtores, né? Isso que eu espero. E o Hamilton vai para a Ferrari? Até aproveitar ali que o Denis botou, Hamilton na Ferrari, tem especulações. Vai? Vai. Nós falamos muito disso na live passada. Por enquanto, eu não vou crer nessa sonho, todo piloto tem. Sim. Inclusive, o Hamilton, um dos seus carros preferidos particular é Ferrari. Ele só anda de Ferrari, na verdade. Né? Lá nos Estados Unidos, ele já foi flagrado várias vezes na sua Ferrari. Eu acho que ele tem esse sonho, mas eu acho que o projeto Mercedes ele não abandonaria nessa altura do campeonato, não. E a gratidão que ele tem com o Toto Wolff também, né? Eu acho que por enquanto não. Acho que se ele conseguir talvez o 8º título pela Mercedes, talvez ele faça uma temporadinha para a Ferrari para falar que correu de Ferrari, sabe? Por enquanto, eu não vejo essa possibilidade, embora seja o sonho de qualquer piloto. Eu também não vejo. Foi só para constar aqui com o comentário aí do Denis, né? Denis Denis. Aí, Vinícius, curtiu trocar essa ideia, essa resenha aí pós-GP de Miami? É sempre um prazer, né, Luiz? Por mais que não foram GPs muito agitados, né, em termos de emoção, mas é sempre um prazer estar aqui, a gente tá nessa resenha, aprender um pouquinho mais, né? Então, fico muito feliz mesmo de estar participando e a gente está conversando um pouco mais e alinhando ideias, pensamentos, né? E a gente vai vendo que a Fórmula 1 durante o ano promete, né? Enquanto disputas não de primeiro lugar, mas sim das demais equipes, né? Como tu falaste da questão das atualizações. Então a gente fica bem feliz mesmo de participar aí. E você sabe que quando eu não estou aqui mostrando a minha carinha, né? Eu estou ali no chat ali participando nos comentários, né? Cara, eu te agradeço de coração mais uma vez. As portas estão sempre abertas. Já deixa marcadinho aí na sua agenda o GP da Emília-Romanha, que a gente vai resenhando, mesmo com o Egleison junto aí, ou com algum convidado também. Você já sinta-se em casa, beleza? Já deixa marcado na sua agenda o pós-GP da Emília-Romanha. Agradecer muito o pessoal que acompanhou a gente aí também, com comentários muito interessantes, que ajudaram a engrandecer o nosso debate aqui. Muito obrigado. Pessoal que estiver assistindo pelo YouTube, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Se estiver acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser, hein? Obrigadão, Luiz. Pode contar comigo aí e esperamos aí que GP de Emília-Romanha entregue bastante novidades pra gente aí, né? Sim, estaremos fazendo aí um pós-GP também
após esse GP de Imola aí. Obrigado, pessoal, que participou com a gente. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, Vinícius. Abraço. Tchau, tchau.